Bem, página 60, questão número 40. Vamos lá, está dizendo o seguinte. Idália também, boa tarde. Uma indústria calcula em horas o tempo para a entrega de seus pedidos, utilizando a função T de x igual a 42 mais 0,2 vezes x, em que T indica o tempo para a entrega e x a quantidade de peças encomendadas. Então, olha só, nós temos o quê? Duas variáveis aí, né, nessa nossa função. O x, que é a quantidade de peças, que é a nossa variável independente, e o t, que é o tempo. Ela já é uma variável dependente. O tempo depende da quantidade de peças produzidas, não é? Quanto mais peças produzidas, mais tempo vai ser necessário, correto? E aí ele te deu a fórmula matemática que liga, né, essas duas variáveis, a variável independente com a variável dependente. Foi dada desse jeito. T de x é igual a 42 mais 0,2 vezes x, tá? Então, é o exemplo que de função, onde você tem, né? Se eu colocar aqui, ó, o meu domínio, que são os valores de x. Aqui, o meu contra domínio, que no caso são os meus valores de t, que é o tempo. A gente sabe que a quantidade de peças produzidas vai gerar um tempo, né? Por isso que aqui é a nossa variável dependente, aqui é a variável independente. O que liga essas variáveis é essa fórmula matemática aqui, 42 mais 0,2 vezes x, ok? Bem, falado isso, na letra A ele está perguntando: qual é o tempo de entrega de uma encomenda de 20 peças e de 30 peças? Então, olha só, ele te informa 20 peças e 30 peças. Ele quer saber qual que é o tempo. Então, olha só, a gente tem que descobrir aqui aonde que o 20 está sendo levado através dessa fórmula. E aonde que o 30 está sendo levado através dessa fórmula, né? Então, nós queremos saber a imagem de 20 e a imagem de 30, tá? Para isso, gente, basta o quê? No lugar de x, você vai substituir e vai colocar 20. Aí você vai fazer a conta. Lembra que primeiro faz a multiplicação para depois fazer a soma, ok? E depois, para achar o T de 30, ou seja, o T, quando temos 30 produtos, é só o quê? No lugar de X, substitui e coloca 30, tá ok? É isso que a gente vai fazer na questão 40, letra A. Dúvidas? Alguém fez? Alguém fez essa questão? Todo Professor, mundo quietinho, né? Diga. professor, eu tentei responder. Fala. É o quê? Eu tentei responder. Bom, não sei se tá certo, mas eu tentei responder. Ah, Quanto que você achou? bom, para A, T de 20 é igual a 46. Aí, em B, só de A mesmo ou de B também? Pô, B não, ó. Aí, De 30, né? T de 20, T, 46 horas. E T de 30, 48 horas. Aí tem o. Só substituir o X pelo 20 e pelo 30. Aí depois é só encontrar o valor de x. Na verdade, o valor de t de x, né? Que é y. isso mesmo, Henrique, muito bom. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Na letra A, ele quer saber o T de 20, ou seja, a imagem de 20 e a imagem de 30. Aqui a gente vai só o quê? Substituir na fórmula. A fórmula é 42 mais. Aí 0,2 vezes o x. Só que agora o x aqui é 20 e o x aqui é 30. Tá ok? Então, ao fazer isso aqui, lembrem-se, primeiro você resolve a multiplicação para depois fazer a soma. Então, ficou 42 mais
0,2 vezes 20 é 4. 0,2 vezes 30 é 6. Então, aqui, ó, 42 mais 4 dá 46 horas. 42 mais 6 dá 48 horas. Ou seja, para produzir 20 produtos, leva-se 46 horas. Para produzir 30 produtos, leva 48 horas. Ou seja, quanto mais produtos você produzir, mais tempo vai levar. O que isso quer dizer? Que a função ela é crescente. Observem. Aumenta o valor de X, aumenta o valor de Y. Então, a minha função vai ser assim. Ela cresce. Por isso que na letra B, quando ele pergunta para você, classifique essa função como crescente, decrescente ou constante, justifique, né? A resposta é essa função é crescente. Pois, quando X aumenta, T de X aumenta também. Tá? Quem assistiu a aula do Ferreto observou isso. Uma função é crescente quando? Quando o X aumenta, o f de X aumenta também. Ela vai ser decrescente quando o X aumenta, aí o f de X decresce. Aí, então, o gráfico é assim. E uma função ela é constante quando, independente do valor de X, vai ser sempre o mesmo f de X. Então, a função é o quê? É uma reta paralela ao eixo X, tá? Então, essas são as opções. Crescente é assim que cresce, constante é reta, e decrescente, né, faz assim, tá bom? Vamos enxergar isso bem na questão 41, tá bom? Gente, dúvidas na questão 40? Podem falar. Se alguém tiver alguma dúvida. Não, Marcos. Tudo bom, Marcos? Não, então vamos para a questão número 41. Ótimo, Marcos. Questão 41, gente. Vou apagar, tá bom? Não se preocupem que essa aula aqui a gente também vai colocar na plataforma. Bem, questão 41. A 41 tem um gráfico, né? A função f está representada no gráfico. Qual o domínio conjunto imagem de f? Então, olha só. Eu vou ter que desenhar o gráfico aqui. Então, paciência, tá? Paciência. Ele é um pouquinho extenso, mas eu prometo ser bem rapidinha, tá? Então, nós temos o eixo X e o eixo Y, né? Todo mundo sabe que no cartesiano esses eixos são perpendiculares entre si, né? Ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Aí, olha só, o primeiro ponto que tem ali é menos 4, menos 4. Então, já vou colocar aqui, ó. Vai até qual? Até o 12. E daqui até o menos 4. Um, dois, três, 4. Tá? Então, nós temos o ponto menos 4 e menos 4. Aqui, fechadinho, ó. Depois, menos 3 e 0. Ó, aqui, menos 3 e 0. É um ponto no eixo X, né? Lembra que os pontos que estão no eixo X são chamados de zero da função, né? Porque estou dizendo o quê? Que enquanto o X é menos 3, o f de X, né, que é o meu Y, f de X e Y é a mesma coisa,
é zero. Aí tem o ponto menos 2 e 5. Menos 2 e 5. E 3 e 5. Bom? Depois, o ponto 5 e 2. Lembre-se, sempre primeiro você fala, né, o X, para depois falar o Y. Então, ponto 5 e 2. Depois do 5 e 2, 8 e 2. Depois do 8 e 2, temos o 9 e o 0. Olha só, outro zero da função aqui, né? Que está no eixo X, né? No eixo das abscissas, então outro zero da função. 10 e menos 2. E menos 2. E para finalizar, 12 e menos 2. Esses são os pontos do gráfico. E agora é só juntar, né? Unir esses pontos. Deixa eu dar uma forçada de barra aqui. Por isso que não deu certo, né? Menos 2, menos 3, menos 4. Por isso que a gente está essa forçada. Menos 2 e 5. Menos 3. E menos 4 e 4. Agora vai dar certo. Pronto. Aí, olha só. Observe, só para você desenhar aqui, ó. Você tá vendo? Tá subindo, não tá? Então, ó, aqui ele é crescente. Aí aqui, ó, é reto. Então aqui ele é constante. Aí aqui, ó, vai descer. Então aqui, ó, é decrescente. Aqui, ó, é reto. Então é constante. Aqui, ó, vai descer. Então é decrescente. E aqui, ó, é reto. Então ele é constante. Tá? Então, observem. Aumentando os valores de x, né? Porque daqui para cá tá crescendo. Então, tá crescendo os valores de x, aqui também, ó, tá crescendo os valores de y. Então, aqui, ó, crescente. Aqui, ó, todos esses valores de menos 2 a 3, eles têm o mesmo valor de y, que é 5, então é constante. De 3 até 5, nós temos o quê? O 3 a 5 aumentou, só que o y de 5 foi para 2, ou seja, diminuiu, então é decrescente. De 5 a 8 tem o mesmo valor de y, que é o 2, então é constante. Aí depois, de 8 a 10, observe, o valor de x aumenta, só que o valor de y diminui. Era 2, passou a ser menos 2. Então, decrescente. E aqui, entre 10 e 12, tem o mesmo valor de y, que é menos 2, então é constante. Tá? Dúvidas? Aí na letra A é exatamente isso que tá. Na letra A ele está perguntando qual o domínio conjunto imagem. Até por uma questão de espaço, eu vou colocar só em intervalo, em vez de colocar em conjunto. Ó, lembre-se, domínio é o valor de x.
Então, o gráfico, ele está da onde? Ele vai de menos 4, tá vendo? Bolinha fechada, então intervalo fechado. Ele está indo de menos 4 até 12, tá vendo? Bolinha fechada. Então, o domínio vai ser o intervalo entre menos 4 e 12, tá? Ah, professora, eu coloquei assim. Domínio é x, pertencente aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 12. Ok? É a mesma coisa, tá? Tranquilo? Próximo. A imagem. A imagem são os valores de y. Aí você vai ver assim, o gráfico está entre quais valores? Ó, entre menos 4, bolinha fechada, e o 5, bolinha fechada. O gráfico está exatamente aqui, ó, compreendido entre esses dois valores, menos 4 e 5. Então, a imagem, menos 4 e 5, tá? Pode colocar assim, como intervalo, ou como conjunto. Como conjunto. Imagem de f é y que pertence aos reais. Tal que menos 4 menor ou igual que y, menor ou igual que 5. Dúvidas, gente, na letra A? Não me esqueçam isso. Domínio é sempre os valores de x. Imagens são os valores de y. Ou f de x. Lembra, f de x e y é a mesma coisa. F de x é o quê? É a imagem de x. É onde x é associado. Tá? Dúvidas, letra A? Não? Vocês estão tão quietinhos. Sem dúvida, professora. Ótimo. B. Determine os intervalos em que a função é. Então, vamos lá. Escrever os intervalos. Crescente. Observe, a minha função, ela só cresce aqui. Depois é constante, decresce, constante, decresce, constante. Então, ela é crescente aonde? Entre menos 4 e menos 2, tá vendo? É essa parte da minha reta que ela é crescente. Então, ó, fechado em menos 4, fechado em menos 2. Esse é o único intervalo que ela é crescente, tá? Aí depois ele pergunta. Na verdade, ele primeiro perguntou decrescente. Tudo bem, vou colocar aqui decrescente. Decrescente, quando ela cai, né? Isso aqui é decrescente. Quando os valores de x aumentam e o de y diminui. Então, ela tem essa parte e essa parte. Olha só, essa parte aqui está entre 3 e 5. 3 e 5, o meu gráfico está caindo. Então, é decrescente. Então, fechado no 3, fechado no 5. Onde mais ela é decrescente? Nessa parte aqui. Entre o 8 e o 10. Então, fechado no 8, fechado no 10. Ela é decrescente, tá? E depois, constante. Onde ela é constante. Vou colocar aqui embaixo. Bem, constante, ela tá aqui constante. 1, 2, 3. São 3 intervalos que ela tá constante. Ó, entre menos 2 e 3. Então, menos 2 e 3. Aí depois, entre 5 e 8. 5 e 8. E aqui também ela é constante. Está entre 10 e 12. Tá? Então, nós temos 3 partes que ela é constante. Tranquilo, gente? E na letra C, quais os zeros dessa função? Por isso que não estava batendo também. Não é bem no menos 3, não. É mais aqui, ó.
Aí no gráfico, esse pedacinho aqui que ela está interceptando, ele coloca assim, ó, menos 28/9. Tá? Ela está interceptando, não é em cima do 3, não. É pertinho do 3, é aqui. Aí o gráfico te fala, menos 28/9. Então, quais são os zeros da função? Menos 28/9, né? Que é o pertinho do menos 3. E o 9, tá? Que é aqui onde interceptou no eixo X, tá? Então, esses são zeros. Então, o importante para a função, para você, num gráfico de função, que é de mais importante, é você reconhecer onde é crescente, decrescente, constante, saber o que é o domínio, saber o que é a imagem e saber o que é zero da função. Essas são as 3 coisas básicas para você bater o olho num gráfico e saber, tá? Então, domínio são os valores que o gráfico está do eixo de X. Imagem são os valores que o gráfico pertence, né? No eixo Y, né? Que ele se encontra no eixo Y, tá? Crescente, né? À medida dos valores de X aumenta, os valores de F de X aumenta também. Então, crescente realmente cresce. Você consegue olhar no gráfico quando é crescente. Constante, né? É o mesmo para todo valor de X, ele tem o mesmo valor de F de X. Então, o gráfico, ele é uma reta paralela ao eixo X. E decrescente, né? Que cai mesmo o gráfico. Decrescente, à medida que os valores de X aumentam, os valores de F de X diminuem, tá? Pronto. Vamos para a questão 42. Alguma dúvida aí na questão 41, gente? Tranquilo? Bem, a 42 a gente vai só olhar aqui o gráfico, porque ele está querendo saber qual das funções a seguir é decrescente no intervalo entre A e B. Olhar, verificar se a função é decrescente, é você observar o intervalo A a B. De A a B, está aumentando, né? Pelo gráfico, você vê que o A vem antes de B. Então, o valor de X aumenta. Para ser decrescente, os valores de Y tem que diminuir. Então, o gráfico tem que ir descendo, tá? Na letra A, você observa que está subindo, né? Na letra A, à medida que os valores de X vão aumentando, os valores de Y também estão aumentando. Então, está subindo. Na letra B, você observa que você tem uma crescente, depois uma decrescente, né? Ele sobe e depois desce. Então, também não é essa. Na letra C, que é a resposta certa, realmente você vê que ele só está descendo. À medida que os valores de X aumentam, os valores de F de X, que é o meu Y, diminuem. Então, observe, o gráfico está caindo, então é decrescente, tá? E a D também não é, porque você observa que ele sobe, ele é crescente, aí depois tem um valor máximo, e aí ela decresce. E aí depois ele volta a subir de novo, tá? Então, o único que é decrescente é a letra C, tá bom? Sai, Meg. Não, não. Sai. Pronto. Tá bom? Tranquilo a 42, gente? Tranquilo, professor. Então vamos para a 43, né? A lebre e a tartaruga. Todo mundo, com certeza, quando era criança, escutou, né? Essa fábula, né? Da lebre e da tartaruga. As fábulas, né? Que sempre terminam com o quê? Com uma moral da história. Lembram disso? Então, o texto está dizendo: a lebre e a tartaruga é uma famosa fábula desses dois animais que disputam uma corrida. Na largada, a lebre, que se achava muito veloz, disparou na frente, enquanto a tartaruga seguia constante e lentamente, tá? No caso desse constante, não é que ela ficou parada na mesma velocidade, tá bom? Não é que ela ficou parada, é porque ela seguiu, né, mantendo, né, no caso, o seu ritmo, tá? Às vezes você pode achar que o constante, no caso do gráfico, seria o reto. Não é, tá? Porque o gráfico que está aqui não é de tempo versus velocidade. O gráfico que está aqui é tempo versus a chegada, tá bom? Então, observe. O constante que ele está falando aqui é que ela permaneceu sempre andando, né? Ela não teve paradas. Então, continuando. Enquanto
A tartaruga seguiu constante lentamente. A lebre, em determinado momento, ficou tão distante da tartaruga que resolveu descansar um pouco e dormiu. Enquanto isso, a tartaruga vagarosamente passou pela lebre e continuou seu caminho, sem descansar um só minuto. Quando a lebre se deu conta, correu em direção à chegada. Observe o gráfico que representa essa corrida. Então, de novo, esse gráfico não é o gráfico de tempo versus a velocidade. É tempo versus a chegada, tá? Então, olha. Aqui. Tá? Então, você tem a reta que está verde e a reta que está azul. Tá vendo? Observe que a reta que está azul tem um pedaço que está reto assim. Esse pedaço que está reto assim é aquele pedacinho constante que a lebre dormiu, tá? E no final das contas, você vai ver que quem chegou ali primeiro foi o verde. Então, olha só. A azul é a lebre, o verde é a tartaruga, e quem chegou primeiro foi o verde, ou seja, foi a tartaruga. Então, enquanto a tartaruga manteve-se, né, seguindo o seu caminho sem parada, ou seja, o caminho dela foi crescente o tempo todo, a lebre não. Ela disparou, aí dormiu. Então, ficou constante um tempo, aí depois ela tentou disparar de novo, né? Só que ela não conseguiu chegar antes da tartaruga. Todo mundo entendeu esse gráfico? Viram que é o tempo versus a chegada? Bem, feito isso, letra A. No gráfico, em que cor está indicado o deslocamento da tartaruga? Justifique. Então, foi o que eu falei. O verde, né? Porque a tartaruga não parou em nenhum momento. A tartaruga permaneceu o seu caminho sem nenhuma parada. Tá bom? Então, é o verde. Na letra B, a função correspondente ao deslocamento da lebre é crescente em todo o domínio? Por quê? Então, observe, a lebre é a reta azul. Observe, ela deu a disparada, cresceu, aí depois ela dormiu. No que ela dormiu, ficou constante. Então, não ficou crescente o domínio todo. No período que a lebre dormiu, ficou constante, tá bom? Então, a resposta não. Aí agora, na letra C. De acordo com o gráfico, quem ganhou a corrida? Que moral você supõe que o autor quis transmitir com essa fábula? Então, de acordo com o gráfico, quem chegou primeiro foi o verde, ou seja, a tartaruga, né? E a gente, né, de criança, a gente já conhece a moral da história, né? O apressado come cru, ou então não adianta, nem sempre mais rápido que vence. Que mais? Qual a moral para vocês? Quem que lembra a moral que vocês aprenderam quando leram essa fábula? Alguém? Tipo assim, professor, que não podemos subestimar as pessoas. Ótimo, Henrique, exatamente. Não podemos subestimar as pessoas, né? E nem se achar muito, né? Como a lebre se achou demais e no final ela quebrou a cara, não foi? É. Então, gente, finalizada a correção da página 661, tá? Observe, a página 62 já é classificação das funções, função objetiva, sobrejetiva e objetiva. Isso eu vou passar para vocês na sexta-feira, tá? Hoje eu vou passar para vocês 7 problemas do Enem de vestibulares, para vocês assistirem a correção, resolução deles. E anotarem, né? Anotem eles, vê se tem alguma dúvida, que a gente tira a dúvida de vocês no próximo encontro. Amanhã vamos falar sobre função par e função ímpar. Essa função par e função ímpar não tem no livro, mas eu vou colocar como curiosidade, tá? E na sexta que vai ser essas classificações de função injetiva, sobrejetiva e objetiva, tá? Só que eu não vou ficar passando mais exercício para vocês. Na verdade, de função injetiva vai ter só um deverzinho muito pequenininho. Agora eu quero que vocês foquem naquela lista que vale 2 pontos, tá? Vocês têm até terça-feira para entregar, tá? Eu disponibilizei a lista para todo mundo, vocês podem editar, fazer na própria lista, ou então pode fazer no caderno, tirar foto e anexar. E qualquer dúvida, pode mandar e-mail para professoracaroltonce@gmail.com ou então na própria comentário da atividade, tá? Eu estou respondendo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá, gente?
E agora, quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Quem não tiver, beijos e abraços. Até a próxima, tá?